Boa noite a todas, boa noite a todos. É com grande alegria que nós aqui nos colocamos como instrumentos da espiritualidade para conversar a respeito de doutrina espírita. E eu, de primeiro, agradeço ao nosso querido José Aparecido, que lá nos idos anos de 2008 iniciou esse processo, sem saber, presumo eu, da importância que teria no futuro que estamos vivendo, presente neste momento, dessa ferramenta tão importante de disseminação, de divulgação dessa doutrina bendita. Então, Zé, muito obrigado pelo convite de estar aqui. E eu, com toda certeza, me sinto um privilegiado de estar ao lado dessa figura ímpar no movimento espírita, que é o Wagner Gomes, que eu costumo intimamente dizer que é Wagner Gomes da paixão pela doutrina espírita, da paixão por Chico Xavier, da paixão por Arnaldo Rocha, por o senhor Honório Onofre Abreu, por Kardec, por Jesus e pelo nosso querido Criador. Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcio. Prazer é meu, eu sei do seu trabalho aí em Poços de Caldas, na TV, no rádio, e a gente já teve muita oportunidade. Quando o Zé associou aí você ao nosso trabalho, eu fiquei muito feliz. E nós cumprimentamos a todos, desejando que este programa que está sendo inaugurado seja mais um canal de entendimento, de discernimento doutrinário para nós e para todos aqueles que querem verdadeiramente viver um novo momento na Terra. Eu, particularmente, serei o mediador, o Wagner é o médium. Eu até fiz essa brincadeira entre nós, né, Wagner? Mas a princípio, eu gostaria de iniciar essa conversa bem gostosa a respeito de doutrina espírita, com um tema que, a meu ver, é de suma importância. Então, eu peço licença aos nossos queridos amigos que nos assistem para falar a respeito de um tema que os espíritos nos alertam não de hoje. No livro Domínios da Mediunidade, o primeiro capítulo fala justamente da mente do espírito imortal. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele faz um trabalho também muito importante nesse sentido. Então, Wagner, eu gostaria de colocar, para que a gente pudesse falar a respeito, na importância do pensamento, já que, como diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. A gente percebe muitas vezes que as nossas linhas de raciocínio, elas se dissipam pelas sombras e a gente precisa trazer luz aos nossos corações, principalmente às nossas mentes, colocar em ação a força de luz que há em cada um de nós. Então eu gostaria que você falasse a respeito desse tema que é de suma importância, a mente do espírito e o pensamento. Ok. Nós vamos falar, e com muita gratidão até pela importância do assunto, mas antes a gente gostaria de colocar o seguinte: a gente está inaugurando esse programa, o Espiritismo Responde, porque a doutrina espírita é fruto do diálogo de Allan Kardec com os fenômenos, porque ele foi investigar os fenômenos, e quando ele conseguiu dissecar e descobrir o que estava por trás dos fenômenos das mesas girantes, os espíritos, ele conseguiu compreender a sua natureza, começou a estudá-los e ele passou a dialogar com espíritos de A a Z. Trouxe questões próprias, questões de pessoas que o ajudaram, que o secundaram, porque ninguém trabalha sozinho, mas ele capitaneou um trabalho extraordinário, se tornou organizador da revelação que os espíritos trouxeram à Terra, com base em comprovações, que é a fenomenologia, desdobrada em diálogos e raciocínios lógicos, que é a filosofia, e de fundo moral, de consequências morais. Então nós temos esse acervo. E isso merece diálogo, debate, esclarecimento, troca, para que a gente possa avançar com segurança naquilo que realmente é verdadeiro. E deixar as fantasias de lado, né? Porque o nosso mundo é bem cheio de fantasia e de opinião que nada tem a ver com nada. Mas, reportando-nos à proposta do Márcio, o pensamento é o produto da mente, que é a cripta mental, que só existe no ser humano. No animal, no vegetal, no mineral, não existe mente. E por isso mesmo o pensamento
não é contínuo. No animal, dependendo do animal, da espécie, ele pode ser fragmentário, como os espíritos nos ajudam a compreender. E a observação chancela, porque eles não têm capacidade de construir como nós. A partir de um registro, de um condicionamento de outro, construir, inferir e avançar e desenvolver isso inteligentemente. Então, o limite nos animais é muito pequeno, é fracionado. Mas nós temos, então, o produto inestancável do que a mente produz, que se chama pensamento. Ele se constitui de ondas eletromagnéticas. Por que o pensamento é tão importante? Porque o pensamento, ele retrata aquilo que nós já adquirimos, aquilo que nós somos essencialmente. Então, o pensamento só existe porque eu tenho consciência de mim e eu tenho consciência das coisas com as quais eu lido. Então, eu começo a elaborar eletromagneticamente uma linguagem que corresponda àquilo que eu sou efetivamente. Quanto mais eu insisto em determinada ordem de pensamento, mais eu aprofundo nisso. E exatamente porque os pensamentos podem libertar ou eles podem aprisionar, existem pensamentos que são expressões de vícios comportamentais. E eles escravizam. Daí nascem os karmas negativos. Ou aquilo que a gente chama de excessos nos quais a gente atola. Aí você fala assim, mas então, se você está falando de pensamento a ponto dele te aprisionar ou te libertar, você está falando de questão moral. Todo conceito é moral. Todo conceito. Aquela fruta envenena é um aprendizado moral. Aquele bicho chifra e mata gente. Aprendizado moral. Porque aí você vai o quê? Evitar. Você vai criar mecanismos de defesa. Começa com questões simples. Até que, na altura que nós estamos, 200 mil anos de atividade mental, segundo André Luiz, ou seja, exercitamos a mente 200 mil anos aqui na Terra. Aí você vira e fala assim, agora eu tenho que separar o melhor do menos bom. O que é isso? Eu posso dar uma resposta agressiva para uma pessoa, porque eu estou no meu direito. Mas eu vou simplesmente orar por ela. E vou ignorar o que ela fez por mim. Porque não vale a pena me entrosar nesse cipoal vibratório de menor expressão. Vocês entenderam? É justo esclarecer e até pôr o dedo no nariz, se quiser. Porque você está no seu direito. Mas a pessoa diz assim, não vou fazer isso não. A gente vê isso em tribunais. Para a gente ver como é que o pensamento expressando o padrão de cultura, de conceito da pessoa, ele atinge níveis magníficos. Existem pessoas que falam assim, eu posso demandar isso na justiça, mas eu não vou fazer isso não. A lei do pai, de causa e efeito, vai devolver à pessoa aquilo que ela me tirou. Pode ser a vida de um filho amado, pode ser a honra de uma pessoa, a fortuna de uma pessoa. Então, ela vai tentar de todas as formas. Mas ela pode virar e falar assim, deixa. Não vale a pena. Então, é por aí. Então, o pensamento é essa coisa extraordinária que, na verdade, nos expressa e que atrai aquilo que é o conteúdo dele. Então, ele tanto leva quanto ele recolhe. E é por essa estrada consciente que nós jornadeamos no plano da evolução. Maravilha. E a gente aproveita para emanar bons pensamentos aos nossos amigos que estão aqui nos assistindo, o Matheus Xavier, Elton Elohim, Jason Gomes, Janice Mustrage, Malia Albuquerque, melhor dizendo, Silvana Mello, Jaci da Silva, Kátia Pereira, Loren Baixinha, Celila Solange, entre tantos outros que nos acompanham neste momento ao vivo aqui pela Rede Amigo Espírita. Wagner, a gente recebeu durante essas 2 semanas, só gente boa, a gente recebeu algumas perguntas que foram enviadas por e-mail, espiritismorresponde@gmail.com. E é da nossa querida Saletier, que diz o seguinte, boa noite, gostaria de saber a opinião de vocês a seguinte pergunta. A partir de que momento o espírito, com E minúsculo,
inicia sua individualização. Seria como peixes, onde já há glândula pineal, como cita Décio e Andoli Júnior. André Luiz fala da hemoglobina. Jorge Andréa fala que se inicia nos répteis. Irvênia Prada fala que se inicia com o surgimento da membrana plasmática. Nós respeitamos todas as manifestações. E a gente teve a oportunidade de estudar a evolução há muitos anos com o querido Honório Abreu, com base nas obras kardecianas, nos clássicos do Espiritismo e nas obras de Chico Xavier, notadamente Evolução em Dois Mundos. O que a gente depreende da nossa experiência no trato com o assunto de décadas? Não podemos definir individuação de modo fechado. Porque o que você vai encontrar no princípio inteligente do reino mineral, quando nós poderíamos dizer que quando ele trabalha simetria no cristal, ele já está numa posição de individuação, porque já é uma liderança, ou é uma qualificação que o diferencia do restante que está ali movimentando pelo processo de atração o reino mineral. Poderíamos dizer isso. E que quando esse cristal é quebrado, ele se recompõe, porque existe ali uma potência inteligente que já consegue trabalhar de novo a simetria e recompor aquilo. Ou nas expressões radioativas, em que ele simplesmente libera energia, mostrando que há um processo de evolução. Então, não é nem no vegetal, não é nem no mineral e não é nem no animal. Sabe por quê? Todos os processos do princípio inteligente, nos estágios anteriores ao homem, que é a individualização, quando ele se torna um ser espiritual e não mais um princípio, elas funcionam por elementos indutores, elementos liderança, elementos qualificados. Mas a qualificação, a indução que automatiza um processo, essa expressão que puxa outros para que esses menos potentes se ambientem num circuito mais apurado, não é individuação, é qualificação, é expansão de potencial. Porque são várias áreas trabalhadas. Quando a gente tentou trabalhar o princípio inteligente como sendo o meio, a sua evolução nos reinos, como meio de automatizar o que a gente vai chamar de centros de força, que são centros de inteligência subordinada a uma grande inteligência. Quando a gente pensa nesses centros de computadores que coordenam sistemas, órgãos e sistemas, não importa se genésico, se gástrico, se esplênico, se cardíaco, se laríngeo, se a pituitária aqui, o chakra frontal ou o coronário é outra história, é um capítulo à parte, mas se você falar de cada um desses centros de força, eles são inteligências concentradas para reger um território. Aí você fala assim, os princípios inteligentes que correspondem isso no perispírito, ligando-o ao corpo, para que o corpo possa ter células que parecem ser soldados inteligentes, que funcionam nos limites traçados pelo órgão, pelo sistema em que trabalham. Se você fala assim, isso é individuação, tudo bem, é uma questão de linguagem, mas não existe consciência. Para a gente trabalhar individuação, no sentido de potencialização, tudo bem. Você pode dizer com cada um desses autores que eles trouxeram uma ideia, mas não fecharam. Porque é um momento, é um movimento, mas não é o que responde pelo início essencial. O início essencial é quando o princípio bombardeado no mineral, ele começa a expressar alguma coisa de dentro. Aí é que começa o processo dele. Mas a gente não pode nem falar que é individuação. É quando ele quebra uma carapaça e ele começa a criar identidade com o externo. E ele vai se lançar ao externo. Não sei se deu uma ideia para o pessoal. Porque o bombardeio no reino mineral,
o processo de atração que vincula as moléculas, é ele que de fora para dentro bombardeia o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, ou mônada, tudo sinônimo, para não complicar, para ele poder se expressar em algum tipo de sensibilidade. Mas começa no mineral, vai atravessar aquilo que a gente não sabe se é... Porque muitas vezes um vírus, uma bactéria, você fala assim, a gente não sabe se ela é do reino mineral ou se ela é do reino vegetal. E ela vai dar origem a organismos embrionários que você fala assim, isso é uma pedra ou é um vegetal? Você vai encontrar isso no fundo dos oceanos, dos mares, porque é um processo de transição. É a mesma coisa de você virar hoje e falar, o que é o ser humano? Eu vou até desafiar aqui. O ser humano é homem ou mulher? Se você for olhar órgão, você vai tipificar. Agora, se você olhar alma, você fala assim, o Emmanuel, no Vida e Sexo, fala assim, todo mundo tende a bissexualidade, em termos de potência. Por quê? O ser não pode ser meio, ele foi criado para ser inteiro. Eu não tenho uma metade eterna, eu tenho alguém que se identifica por linhas de afinidade evolutiva, mas eu não tenho uma metade, eu não sou uma metade. Então você tem que ter homem e mulher. E aí você vira o quê? Anjo. A consequência é ser anjo. Anjo não é homem nem mulher. Você entendeu? É mais ou menos isso. Então, para estudar a evolução, você tem que ter parâmetros, você tem que ter analogias, porque você não pode decidir isso começa aqui, isso começa ali. Não. Não tem como. Eu acho que o pessoal teve uma ideia. De fato, porque nós somos muito imediatistas e às vezes para caber na nossa mente uma complexidade de bilhões de anos, mesmo se diz a respeito do sistema autômato, né? Quer dizer que nós estamos colocando o alimento na boca e esse processo todo de digestão foi na faixa mais ou menos de 1,5 bilhão de anos. Então, o que será, né, que a gente ainda tem muito por aprender ao longo das nossas existências? A gente recebeu uma mensagem aqui da Marta Almeida, que diz o seguinte: oi Wagner, gosto demais de você, do seu jeito de ensinar, te admiro. Obrigada. Gostaria de entender melhor duas coisas. Pretos velhos. Uma vez vi uma exposição sua a respeito e fiquei cheia de dúvidas. Sempre fugi desses assuntos por não acreditar ser doutrina espírita, e sim por ter um lado místico que não me atrai. Mas depois que eu vi isso de você, mudei o olhar porque considero muito tudo que vem de você. No entanto, ainda sem compreender. Me ajuda, por favor. Segunda, como espírita convicta, sou obrigada a frequentar casas espíritas. Digo isso porque é muito difícil, para mim, pelo menos tem sido, encontrar um lugar. Perdão. Já fui em algumas e vi coisas que não me agradaram. Se quiser saber, depois te posso contar. Mas foram coisas que me desestimularam. Uma delas foi essa coisa de incorporação de crianças. Ai, Wagner, me ajuda, não quero ser preconceituosa, não mesmo. Mas um médium subir em cadeira, pedir pirulito, doces, enfim, com trejeitos e voz de criança, achei tão forçado. Será que errei em sair por causa disso? É a nossa querida Marta Almeida de São Paulo. Nossa, que experiência, hein? Olha, por que a gente tem insistido, às vezes, em algumas lives falando sobre mediunidade, a gente se refere a preto velho, a caboclo? Porque institucionalizou-se um preconceito no Brasil. E é um grande erro porque Kardec não ensinou isso, não pugnou por isso. Nós temos um processo educativo da mediunidade. Tanto que a Dona Ivone escreveu por nós um livro que chama A Mediunidade Espírita. Sabe por quê? Porque a mediunidade, no seu aspecto mediunismo, porque a mediunidade, ela se expressa, mas ela não despreza o médium. Então, existe o fator ânima, que é da alma do médium. É uma enxertia. Se é uma enxertia, é coparticipação. Não existe isso. Mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, há uma coparticipação do médium. André Luiz estudou isso nos domínios da mediunidade. O espírito pode materializar e ficar com a cara do médium. Aí eles vão lá na cabine e vê que o médium está lá. Mas o espírito tem a cara do médium. Por quê? Ele é tão forte na personalidade que ele imprime nas manifestações através dele o seu gênio, aquilo, o seu
espírito de domínio. Vocês entenderam? Tanto que mediunidade maleável precisa de adesão de sentimento. Quando a pessoa realmente se entrega. Se for muito cálculo, ela é o que a pessoa é. Então você vê médiuns aí que escrevem, os textos não se alteram, é aquele bloco de texto que parece com o pensamento do indivíduo. Em outras criaturas, e o Chico mostrou isso, você vê assim, oscilação de estilo, de características, de conhecimento, de saberes. E isso é a mediunidade maleável. É a mediunidade em que o médium, ele quase não participa, ele vai aprendendo a se calar. Então, por que a gente está falando desse assunto? O Emmanuel teve uma reencarnação há 2000 anos, como senador romano. Quando ele se apresenta para o Chico, a primeira vez, em 1931, no açude de Pedro Leopoldo, o Chico o identifica como um sacerdote, vestido com roupa de sacerdote. Ele tinha sido aqui no Brasil, um sacerdote que foi um bispo, que foi sagrado por Dom Pedro II, no Pará. Ele foi um bispo no Pará, sagrado por Dom Pedro II. Ele fez um trabalho extraordinário. E ele desencarnou, segundo Chico Xavier, para Arnaldo Rocha, que nos contou detalhes, aqui em Minas Gerais, num sanatório psiquiátrico, onde ele foi internado, sabe-se por quê, né? Porque ele foi muito perseguido por causa dos textos dele. Ele tinha posições muito definidas, né? Era um grande literato na época. E ele foi internado aqui em Barbacena, onde tem aquele dito, o trem de doido, que é o trem lotado de gente louca que era despejado aqui, e nós sabemos que aqui aconteceu uma coisa que lembra muito o nazismo, né? A exterminação nazista, e que foi tamponada na época, agora fizeram museu e tal. É uma história muito triste. Então, esse sacerdote, perseguido pela igreja, ele foi internado aqui. E o Chico contou para Arnaldo que os últimos dias dele foram aqui. Quando ele o percebe no mundo espiritual, ele vem com essa expressão de sacerdote. E ele vê o símbolo da cruz em luz, assim, refletida por causa do perispírito e da altura espiritual desse ser. Mas quando ele assume a tarefa espírita do Chico, ele se apresentava como senador romano. E ficou assim até o final da vida, a ponto de o Chico orientar pintores, e até ver quadros de uma senhora que era médica que pintou ele com os cabelos grisalhos. E aí o Chico disse assim, olha que clarividência dessa nossa irmã, porque ao longo da tarefa e das décadas de trabalho comigo, Emmanuel foi envelhecendo junto comigo, e os cabelos começaram a ficar grisalhos. Por que eu estou contando essa história? Porque alguém pode virar e falar assim, não existe espírito romano, não existe espírito sacerdote, não existe espírito não sei o quê. Como que não existe? Não vai existir preto velho? Se existiu um senador, que foi guia de Chico Xavier, vivendo 2000 anos depois, a mesma expressão que ele tinha lá, me engana que eu gosto. Por quê? A questão é, nós precisamos observar e não pretender proibir. O movimento espírita começou a vestir todo mundo, a vestir mediunidade. Não se veste mediunidade. Educa-se o médium. Com doutrina e com evangelho. Mas não se veste médium. Aqui ninguém recebe espírito assim, assim. Quem é você para mandar, meu bem? Mediunidade é espontânea. Se não for espontânea, é tudo forçado. Então, a questão do preto velho que eu trabalhei foi, eles existem na cultura do Brasil, eles estão entranhados na história do Brasil, eles estão na psicosfera do Brasil, como os índios. Chico Xavier, eu vou usá-lo, para não falar que sou eu. Chico Xavier viajou na década de 50 com Arnaldo Rocha e Enio Santos. Pedaços desse relato estão narrados no livro Mandato de Amor da União Espírita Mineira. O Arnaldo me contou em detalhes, e depois ele deu entrevista, que a gente acha até no YouTube, naquela Bíblia do Caminho, relatos sobre Chico, porque eles decodificaram isso. O Arnaldo falou isso em vida.
Eles atenderam entidades, pretos, escravos, sacerdotes criminosos, espíritos revoltados, nesta viagem de passeio, 15 dias em Angra dos Reis. E foram numa ilha mais deserta na época, né? Naquela época que não tinha tanto dono, tudo, né? Então eles foram numa ilha deserta. Ele contou para Arnaldo que tinha concebido como os índios estariam, porque o Chico disse assim, eu estou vendo aqui a população indígena, como ela era quando o Brasil foi descoberto, lá pelos idos 1500. Aí o Arnaldo sozinho pensou assim, esse é o Arnaldo, transparente. Ele virou e falou assim, será que estão tudo pelado? Ele pensou, o Chico disse assim, estão, Naldinho, nus em pelo. Aí ele ficou sem graça, porque o Chico lia pensamento, e brincou assim, cruz credo, com esse frio. Era uma saída dele, né? Porque o Chico sabia de tudo. Eu estou dizendo isto porque é relato do médium missionário. Existem os índios ainda vivendo no seu tempo, os pretos vivendo no seu tempo, os escravos com a sua herança, boa ou má, não é? Ele recebeu um preto velho lá, o Chico, com a linguagem dele, que falou com a linguagem dele, até aquele instante, chorando no mundo espiritual, porque um sacerdote passou a mão numa menininha de 13 anos, que era sua Aninha, adorada, para se viciar-se. Isso é a religião. Isso é a religião que nós temos de herança e que o povo quer reeditar no espiritismo. Não, 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 não. Kardec nos livrou desse inferno. É isso que a gente tenta explicar. Porque nós não queremos fazer do centro espírita uma umbanda. Umbanda é umbanda. Centro espírita é centro espírita. Agora, nós não podemos fazer como muitos dirigentes teóricos que não são médicos, que não sabem o que é transe, que não sabem o que o médium passa, o que ele sofre, e que quer impor para o médium isso e aquilo ao gosto deles. Não, vão primeiro se instruir e sentir, se experimentar. Depois vocês dirigem reunião. Porque aí você vai ter mais humanismo, você vai compreender mais a riqueza do processo de captação, do meio, das circunstâncias. Então vem instituir preconceito na doutrina de Kardec? Não cria uma religião para eles instituir isso. Então eu estou explicando nesse sentido. Nós temos que respeitar a nossa herança. Nós estamos no Brasil. A gente não está na América, nós não estamos na Inglaterra, nós não estamos na Suécia, nós estamos no Brasil. A cultura que é essa. Nós temos essa herança que precisa ser trabalhada e usada positivamente. É isso que a gente tem tentado dizer. A questão da casa espírita. Se eu entendo e concordo que existe muito abuso em casa espírita, porque existem donos na casa espírita, pessoas completamente antifraternais, pessoas sem escrúpulo, que parece que nunca entenderam o que é a moral espírita ou a moral evangélica, nós vamos encontrar a casa espírita como uma proposta da doutrina espírita com Allan Kardec, porque foi ele que instituiu o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas lá ele estabeleceu um estatuto para poder respeitar todas as tendências que iriam ali colher a verdade. Então ele não criou um centro religioso, ele criou uma instituição de estudo e de pesquisa da verdade divina. É essa a diferença. Nós queremos instituir um catolicismo ao nosso modo, um protestantismo ao nosso modo, ou até uma umbanda ao nosso modo. Não é isso o centro espírita. O centro espírita é um centro de estudos de interesses espirituais dentro de um padrão que está na codificação. Não é nem na obra do Chico, é na codificação. O Chico enfeitou a árvore que Kardec fez nascer. Mas o espiritismo não é Chico Xavier. O espiritismo é Allan Kardec. Sem o tronco e os galhos robustos dessa doutrina, nascida pelas mãos de Allan Kardec, nós não temos espiritismo, a gente é espiritualista, porque não tem compromisso. Então, nós temos que fazer a crítica, mas nós vamos encontrar casas que já têm uma consciência espírita, uma consciência verdadeiramente moral. E aí a gente vai encontrar espaço. Isso que ela viu
de criança manifestar, de subir na mesa, isso é palhaçada. Palhaçada. As pessoas que fazem isso, esses espetáculos, médiuns deseducados, médiuns desinformados, médiuns mal orientados e dirigentes que não conhecem nada de espiritismo. Porque não é lugar de show, é lugar de trabalho sério, seja para levar equilíbrio espiritual e físico às pessoas, que é a questão do passe, da fluidoterapia, seja para desobsessão, esclarecimento de entidades, com auxílio daqueles que já têm esclarecimento relativo, mas já não fumam cachimbo, não sentam em toco e podem até falar da forma deles, mas eles não têm vícios que os homens têm. Vocês entenderam? É por aí. Então, nós vamos entendendo que a casa espírita, uma não serviu, procura outra, porque aquela não é espírita. Porque um centro espírita que deixa isso acontecer não é centro espírita, é qualquer coisa. A nossa responsabilidade é muito grande. Eu digo de experiência, porque quando eu me deparei com os trabalhos em mesa mediúnica, eu pedi licença aos nossos queridos irmãos e irmãs, porque eu não tinha base para estar desenvolvendo ali um trabalho. Então eu pedi a licença justamente para me aprofundar nos estudos, porque a gente percebe, e a gente volta na primeira pergunta, que é o pensamento. São os pensamentos totalmente desconexos com o amor divino, são os pensamentos completamente desorientados com relação ao trabalho de Jesus e ao papel de cada um de nós no planeta Terra, com a função de co-criar e contribuir nesse projeto de luz. Então, realmente, é um tema que a gente pode até debater nos próximos episódios, inclusive a gente abrindo espaço das participações aqui dos nossos queridos internautas. A gente está aqui ao vivo com 265 pessoas, irmãos e irmãs, um beijo a cada um de vocês, de todas as partes do Brasil, e é uma alegria estar vivendo esse momento aqui ao lado do Wagner, e a gente aprendendo e absorvendo esse conhecimento. Wagner, a gente tem aqui a Simone de Santa Cruz do Rio Pardo, de São Paulo. Ela diz o seguinte: boa noite, muita paz e luz a todos. Gostaria que o senhor Wagner Paixão esclarecesse um pouco mais a respeito do elo perdido, dessa fase da evolução do homem. Muito obrigado e gratidão pelos estudos e palestras. Um abraço fraterno. Isso deve ser fruto do trabalho de estudo de evolução que a gente está fazendo, e a gente tentou dar uma ideia e nem todo mundo pegou. Nós temos na história de pesquisa do surgimento das espécies, por Darwin, por Wallace, nós vamos ver que eles nomeiam chamados os ciclos, que não se sabe como que uma espécie, de uma espécie atingiu a outra, ou como que de uma condição, vamos dizer, biológica, nós atingimos um outro padrão com especialização específica. Eles chamam isso de elo perdido. Não se sabe explicar. Mas os espíritos vieram em socorro e disseram o seguinte, que os elos perdidos, geralmente, eu vou usar uma outra linguagem hoje, vou fugir da ciência, porque muita gente vai dizer, eu não entendo de biologia, não entendo... Então tá. Nós temos períodos que são chamados períodos de transição, que eles não são, vamos dizer assim, períodos de labor intensivo num sentido de aquisição específica. Eles servem de ponte entre um período produtivo e outro. E eles desaparecem. Querem uma ideia? Essa perturbação que a Terra está vivendo. Ninguém sabe de nada, todo mundo dá tiro para todo lado, a mentira perverteu a verdade, e a gente está aí com um monte de problema, parece que nunca foram resolvidos, e, no entanto, parecia que 50, 60 anos atrás, estava todo mundo em paz. Né? Tem gente que ainda fala assim, 20 anos atrás, 30 anos, estava tão bom. Porque, vocês entenderam a relatividade? A tendência do período de transição é não ter nada com nada. A ideia é casa em reforma. Completamente. Parede, piso, teto. E aí você fala assim, meu Deus, não seria melhor construir outra casa? Sem dúvida. Mas não tem jeito. A nossa humanidade é essa. Então nós vamos aqui reformar a humanidade. E aí nós estamos nesse período. Esse período prevalecerá? Não. Ele é a história? Não. Ele é o ocaso de um período e o nascimento do outro.
É uma confluência entre duas realidades, em que você não sabe precisar onde termina uma e onde começa a outra. É o lusco-fusco. Você não tem visão clara. As coisas não são claras. Você não consegue atingir um objetivo. Então, a energia, a vibração desse momento, ela é, vamos dizer, difusa. Ela tem várias facetas, ela tem várias expressões e você não consegue controlar. Não é linear. Isso mais isso é isso. Não, essa lógica humana não pega em transição. Então, eu estou dando ideia da transição para a pessoa entender que o elo perdido é quando saturou, foi levantado os dados, porque no período de transição como esse, o que os espíritos fazem? Eles levantam dados. Eles vão estudar as pessoas, as condições evolutivas dela, o proveito ou não das reencarnações, os sistemas que estão em vigência na Terra, a cultura da Terra, a religiosidade da Terra, os embates em todas as áreas. Eles fazem um balanço, porque eles são sintéticos. E nós somos a análise. Eles fazem a síntese da análise. A gente está sendo debulhado. E eles estão fazendo a síntese dos nossos processos. Porque eles têm mente dinâmica. E a nossa é lenta ainda. Lenta, preguiçosa, caprichosa, egóica. E aí vai, presunçosa. Eles não. Eles já chegaram na pureza. Aí eles vão pensando. Eles olham e falam assim, nossa, é o profissional da medicina ou da psicologia que muito experiente, que bate o olho e fala assim, nossa, o quadro é esse. O quadro é esse. Isso demora tanto tempo, isso tem possibilidades para aqui ou para aqui. Aí eles vão selecionar quem vai para outro mundo, quem fica nesse. Não é individual o processo, eu estou dando uma ideia, tá? Estou dando uma ideia. Então você vê esse boom, esse métier confuso, assim que eles definiram a substituição de quem foi, por aqueles que estão chegando muito centrados, muito convictos, conversos, o mundo começa a ter outra energia. Eles vão assumindo posições profissionais, no lar, primeiramente, nos estudos, nas profissões, até chegar onde precisa. É assim, a substituição gradativa. Quando essa energia chega, a outra decai. A confusão decai, porque chegou os ordeiros. Vivíamos desordeiros e chegaram os ordeiros. E aí o que acontece? Enceta-se uma caminhada, sem caça às bruxas, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quem errou, quem tripudiou, quem foi embora para outro planeta. Lá é que eles vão se depurar. E aqui a gente vai focar o que interessa. Reconstruir o planeta, harmonizar a natureza com o homem, cuidar do homem, cuidar das classes, cuidar do trabalho, cuidar da dignidade, cuidar da espiritualidade. Isso tudo vai ser o projeto da regeneração. Aí está todo mundo vivendo recuperado, né, com recursos para tratar os traumas, reencarna mais aliviado, mundo espiritual já mais próximo da Terra, interagindo mais. Alguém vai lembrar da porcaria? Não. Aquilo é uma lenda, né? Passou. Fica o quê? Um registro sintético dos períodos que desaguaram na transição e que abriram espaço para o novo mundo. Então, o elo perdido seria a identificação de como uma espécie foi usada para desenvolver recurso que foi, primeiramente, teratológico, ou seja, estranho. Às vezes é um lagarto, né? Vocês já imaginaram um lagarto desenvolver asas? Porque o réptil deu origem às aves. Você vai falar assim, ai, tem dragão. Não é? De onde surgiu a ideia do dragão? Porque o réptil fez nascer uma linha que desenvolveu os pássaros, desenvolveu os mamíferos. E aí? E aí? Então você vai ver que essa transição, eles fazem umas escadinhas esquisitas até chegar na forma certa. Quando chega na forma certa, eles eliminam o que é teratológico. Isso é o elo perdido. São aqueles ensaios. Porque nós temos que entender, segundo os espíritos, o nosso mundo foi induzido e trabalhado pelos espíritos co-criadores sob a tutela de quem criou o planeta, co-criou o planeta
e supervisionou todos os trabalhos, que é Jesus. Jesus o Cristo. Segundo os Espíritos, foi ele. Então, o pensamento dele mantém a vibração, o campo vibratório favorável, e eles vão induzindo os princípios inteligentes e trazendo de outros meios aqueles que fixam e que asseguram as espécies para que o período de ensaio seja eliminado. É assim que eles explicam o desaparecimento, que eles sugerem o desaparecimento dos dinossauros, dos grandes répteis, desses seres monstruosos que habitaram a Terra. Eram ensaios. E os tipos que ficaram, as espécies que ficaram, eram aquelas que atingiriam o seu fim no planeta. De coabitar com o homem e coadjuvar o esforço do homem em diversos sentidos que a gente ainda não descobriu tudo. Então, a gente poderia dizer isso a essa pessoa, para ela poder entender o que é elo perdido. É aquilo que foi transitoriamente importante, mas que não importa mais. Moralmente, para não dar dúvida. Aí eu passei uns períodos em que eu acreditava e desacreditava. Acreditava e desacreditava. Aí eu tive umas experiências marcantes. Depois disso, eu me tornei outra pessoa. Aí, na hora que eu olho, eu falo assim, aquele que era o lunático que ora no fogo, ora na água, e isso é meu passado, porque hoje eu sou tão centrado. Vocês entenderam? A gente tem perturbação que é transição. Ela não é definitiva. Ela é meio para se chegar a um ponto. Excelente. A gente tem aqui a Ana Maria Santos da Silva, que nos traz aqui, né, desejando boa noite. Estou adorando estudar com você. Nem sei se consigo formular essa pergunta direito. O princípio vital passou pelo reino animal, um dos reinos que ele estagiou e hoje Deus continua criando, e os espíritos passam por esse mesmo processo? E os animais vão evoluir? E ela continua. Uma outra pergunta com relação aos tempos atuais. A tendência é que a humanidade evolua, se melhore com essa pandemia, mas qual será a proporção disso e se não for a maioria? Que tantas perguntas, vamos ver se eu vou lembrar tudo. Olha, primeira coisa, princípio vital não é princípio espiritual. Princípio espiritual, princípio inteligente, mônada, é a semente do espírito. Vou falar assim para ficar bem didático. Princípio vital é uma energia que existe entre o perispírito e o corpo físico. Ela fica, não quero complicar, mas a energia vital, ela fica aglutinada entre o perispírito e o corpo físico e é chamada de duplo etérico pelos esoteristas. Tem gente que chama duplo etérico de corpo, mas ele não é um corpo. Ele é um mediador. Ele é um mediador. Vamos dizer assim, ele é uma modificação do fluido cósmico. O fluido vital é uma modificação do fluido cósmico que alimenta as células. Ele nutre as células. Ele só existe porque nós temos um corpo biológico. E precisamos dessa vitalidade para as células não morrerem. Como é que a gente renova o fluido vital, o princípio vital em nós? Alimentação, respiração, exposição ao sol, ao meio ambiente. É assim. A gente revitaliza, descanso físico. Isso tudo colabora para a gente vitalizar o organismo, porque ele tem condições para sobreviver. Então, isso que você chamou de princípio vital é, na verdade, fluidos específicos que alimentam o corpo físico. Se não existir, o corpo morre. Quer ver um exemplo? Para ficar claro? As pessoas que têm morte aparente, a catalepsia ou letargia. A Dona Ivone Pereira, petitinha, foi enterrada. E ser enterrada, estava no caixão, quando ela acorda. Porque ela era gelada, não tinha batimento cardíaco. Então, os processos letárgicos e catalépticos, eles representam graus de profundidade que dão uma aparência de morte para o corpo. E por que acontece isso? Porque quando o espírito sai do corpo, ele leva o duplo etérico, que é a aglutinação desse fluido vital
entre o perispírito e o corpo. Isso é fluido vital. Isso é princípio vital. O princípio vital é uma referência de Kardec para assegurar a vida biológica na Terra. É uma modificação do fluido cósmico, que é a emanação de Deus. Eu vou falar assim para ficar bem simples. Então, a gente vive na energia de Deus. Ela chama fluido cósmico universal pela doutrina espírita. Aí você vai pegar isso inconscientemente, porque é um processo inconsciente, porque já que você vive em Deus, então você absorve dele essa energia. E se você está no corpo físico, você vai conseguir arregimentar essa cota de energia que vai estar no chamado duplo etérico entre o perispírito e o corpo, para vitalizar o corpo. Quando você morre, essa energia vital é dissolvida. Você já ouviu falar daquilo que acontece em cemitério à noite, que de repente dá uns lampejos de luz, assim, de fogo, rápido? Chama fogo-fato. O povo antigo é que falava muito disso, porque hoje ninguém fica observando cemitério, as cidades engoliram as pessoas, então não tem mais tempo para observar nada. Mas o povo antigo tinha medo disso. É fogo-fato. O que é? Resto da vitalidade que fica no organismo e que pode promover combustão. Aí dá aqueles fogos momentâneos. Tem muito espírito vampiro que fica nos cemitérios querendo o resto dessa vitalidade, porque eles querem se sentir vivos, na carne. Por que geralmente os espíritos usam as pessoas? Porque é a vitalidade delas. Eles querem estar na terra, comendo, bebendo, fazendo sexo e outras cositas más. É isso. Então, fluido vital, definiu. Agora, vamos falar de evolução. Princípio inteligente, que não tem nada a ver com princípio vital, tá? Princípio inteligente, princípio espiritual ou mônada, sinônimos. O princípio inteligente anima o mineral, anima o vegetal, anima o animal. Quando ele está no animal, ele já superou o reino mineral e o reino vegetal. Significa o quê? Evoluiu. Só chegou no animal o princípio inteligente que passou pelo mineral e pela planta e pelo vegetal. Deu uma ideia? Então ele evoluiu. Por que ele evoluiu? Porque nas espécies animais, dependendo da espécie, mas em todas elas você vai ver uma complexidade orgânica. Você pega um orangotango, o mais próximo do homem. O orangotango não parece um homem? Ele não sugere um homem? Pois é. Ele não chega a ter hábitos e a ter até uma inteligência fragmentária que parece que ele é um ser humano? Parece. É muito próximo do homem. Então, olha a complexidade. Evoluiu. E começa em espécies. Eu não falei aqui peixe, anfíbio, os répteis, as aves e os mamíferos nas suas infinitas classes, condições de expressão. Você vai ver na evolução, aprimoramento. Em cada espécie, o princípio inteligente automatiza alguma coisa. Por que precisa disso? Para constituir os centros de força que vão deixar o perispírito surgir. Sem perispírito, o espírito não podia tomar um corpo e encarnar para depois reencarnar. Ele precisa do mediador, é o perispírito. Então a gente diz assim em síntese, os reinos mineral, vegetal, animal, em processo crescente de possibilidades, de evolução de possibilidades, de expansão de potências, ele constitui as estruturas essenciais do perispírito, para que o perispírito, depois no homem, possa reger inteligentemente e em fluxo constante órgãos e sistemas. Órgãos e sistemas. Que coisa maravilhosa. Olha a obra do Criador. Sim, a obra do Criador. E a gente está aprendendo a reconhecer isso agora, depois de mais de 2000 anos do Evangelho, com a chegada da doutrina espírita, que é uma ciência que moldura aquilo que Jesus teve que dizer por parábolas, porque a gente não tinha despertamento mental para isso. Então, eu estou começando uma nova era. Você já imaginou como é que vai ser a regeneração? Com base nisso tudo? Então, é por aí. Então, eu espero que eu tenha ajudado você a entender o processo.
de Antes da evolução. gente responder a pergunta com relação à pandemia, entrando ainda, aproveitando a oportunidade que a gente está falando desse tema, a nossa querida Roberta Machado diz o seguinte: Wagner, primeiramente me perdoe se entendi tudo errado e viajei na minha conclusão, mas por via das dúvidas seguem as perguntas. Em relação à evolução do princípio inteligente, ouvi em uma certa palestra você levantar a ideia de que Jesus também age em relação à humanidade por gratidão, por termos constituído seu corpo físico durante seu processo evolutivo. Isso foi o que eu entendi e relatei usando minhas palavras. Conjugando com o que você tem nos ensinado nesses encontros, fiquei com as seguintes dúvidas. Primeiro, entendi corretamente o que você quis dizer com o que relatei acima? Na nossa evolução do princípio inteligente, nós provavelmente compusemos os corpos físicos de Jesus no seu processo evolutivo? Segundo, se é isso mesmo, isso significa dizer que no nosso processo evolutivo podemos vir a ser os Cristos que cuidarão da evolução dos princípios inteligentes que evoluem os nossos corpos físicos? Terceiro, influenciamos nessa evolução deles com nossos pensamentos e sentimentos? E, por final, em que estágio esse processo se daria na transição para o reino animal? O pessoal está com dúvida. Não, e ela pegou uma linha de raciocínio muito clara. Olha, isso é uma abordagem filosófica que a doutrina espírita autoriza com base nas revelações inúmeras que nós temos, somadas. Isso não é um palpite. A gente aprendeu essa equação com Honório Abreu, que foi trabalhando a lógica do processo. Nós temos informações dos espíritos de que a vibração de Jesus, ela forma um campo elementar para assegurar a sobrevivência da Terra. Porque se ficasse só por nossa conta, a gente já tinha destruído esse planeta. Por que ele não é destruído? Porque existe uma vibração superior, que é aquela que densifica a energia de Deus e a mantém dentro de um movimento físico, espiritual, que enseja ciclos de trabalho e evolução para princípios e seres. O negócio vai longe, gente, mas nós temos que falar. É uma lógica. Qual vibração que a gente respira todo dia no planeta? De Deus, essencialmente, sim. Mas especificamente, por se tratar de um planeta bem material ainda, embora lindo, de expressões múltiplas de vida, a vibração do Cristo. Por isso ele é o governador. Ele é a autoridade. E a gente trabalha naquela base. Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque o grau de pureza de Jesus é inquestionável. E o espírito puro, ele é co-criador em plano maior. Então ele cria campos que se tornam mundos para que princípios e seres possam ter um jardim onde se expressar e se experimentar, para atingir o quê? A evolução que ele tem. Por isso ele é guia e modelo, na linguagem espírita. Então, quando a gente trabalha esse assunto, a gente está dando uma ideia de como que a obra do Criador não obedece ao acaso. Ela tem sempre algum princípio que norteia as manifestações e as descobertas no tempo e pelas circunstâncias. É isso que a gente quis significar. Fomos PI de Jesus? Ao que consta, ele não daria a vida senão por quem o ajudou no processo evolutivo a alcançar a vida perfeita e pura. Isso é um fenômeno que a obra espírita demonstra em seus romances, em suas digressões filosóficas, quando a gente, por exemplo, observa os perseguidos e massacrados por vilões que depois de redimidos, de alcançar posições muito superiores, volvem para ajudá-los a evoluir. Nós vamos ver isso nos romances de Emmanuel. Aqueles perseguidos e massacrados, iluminados voltam para ajudar os que ficaram para trás. Existe uma lei de interdependência no universo, chamada lei de solidariedade. Você nunca vai estar diante de alguém sem um significado.
Nunca. Você nunca vai sofrer um processo sem que isso redunde em uma depuração moral no tempo. Então, nós dizemos à nossa irmã que ela entendeu muito bem a proposição. É uma reflexão filosófica que nós não temos como comprovar na Terra. Ela é formada dentro de uma lógica doutrinária, dentro de um acervo de informações que são conectados e que formam um painel de beleza inextinguível. Então, esse é o aspecto, né, quanto a Jesus. Ele falou alguma coisa de princípio evolutivo. Eu não entendi a segunda parte. Desculpa. Vamos lá. É que, na verdade, ela formulou a questão em várias, né? Influenciamos nesta evolução deles com nossos pensamentos e sentimentos? Em que estágio esse processo se daria? Na transição para o reino animal? Nós influenciamos o tempo inteiro, não somente os PIs que estão constituindo o nosso organismo, mas também aquilo que nos rodeia. Por exemplo, você tem planta em casa? Você tem animal em casa? Pois é. Uma vez uma pessoa disse assim, eu vou dar umas ideias para você depreender, tá? Que nós podemos fechar circuito. O pessoal perguntou para Chico Xavier assim, Chico, como é que explica o animal não tem moral agregada? Porque ele não tem pensamento contínuo. Como é que se explica, então, esses animais que, por exemplo, os cachorros, que nascem com câncer, mutilados, ou com processos de perturbação, e eles têm que ser eliminados. Por que isso acontece com os animais? Aí o Chico respondeu assim, realmente, eles não têm arbítrio. Eles seguem um ciclo fechado de desenvolvimento em função de automatização de processos. Mas quando o homem, com o seu livre-arbítrio, abusa e exacerba, induzindo-os à ferocidade ao invés de domesticá-los, não respeitando os seus ciclos, atuando de forma indevida nos seus processos, até biológicos, aí passamos a ver o nascimento dessas aberrações. Porque foi o homem que alterou as estruturas psíquicas do animal, embrionárias do animal. Então, um registro do Chico. Como que nós influenciamos e quando que se dá a mudança? A mudança se dá, segundo os espíritos, por um processo longo que a gente não pode contar pelo nosso tempo, porque esse processo até não se dá mais, segundo a informação dos espíritos. Ele era próprio do mundo em formação e do mundo primitivo. Mas no período de expiação e prova, avançando para a regeneração, nós não temos mais esse tipo de implantação de recursos em a natureza. Tudo que está aí está automatizado. Mas eles informam o seguinte, que quando nós observamos aquelas plantas sofisticarem o seu processo de alimentação e de sua digestão, nós já estamos vendo o princípio espiritual se candidatando a sair do reino vegetal para ir para o reino animal. Então você vai falar assim, as plantas chamadas de carnívoras, que se alimentam de pequenos insetos, sim, são ensaios. Ali começam os ensaios para adentrar o princípio inteligente que anima essa planta, adentrar a complexidade orgânica de espécies animais. Isso é conduzido pelos espíritos co-criadores que superintendem a ordem natural do mundo em formação ou ainda primitivo. Apesar de que eles podem atuar no nosso mundo tranquilamente, para assegurar o fluxo da natureza naquilo que lhe é peculiar, que já está automatizado. Tá bem? Agora a gente volta na pergunta da Ana Maria Santos da Silva, que a gente deixou para agora, né? A tendência é que a humanidade evolua, se melhore com essa pandemia, mas qual será a proporção disso e se não for a maioria? A pandemia, segundo os estudos espíritas, desde Kardec até o momento de hoje, tirando esse mundo de fantasia que toda hora aparece aí, cada um fala uma coisa, nós vamos entender que a pandemia é um processo de intoxicação psíquica do nosso ambiente terreno. Nós temos aí uma intoxicação. É fruto de quê?
das nossas ações e pensamentos. A gente começou falando por pensamento. O pensamento nutre e dinamiza esses elementos embrionários que funcionam por agentes da nossa natureza. Então, você tem o ar está carregado de miríades. A gente não tem como contar bactérias, vírus, bacilos e outras expressões que estão no ar. Só que a nossa mente pode potencializar isso. A nossa irmã perguntou sobre como que influenciamos os reinos chamados inferiores ou anteriores ao homem. A gente influencia dessa forma, psiquicamente. Tem uma página do Emmanuel, no livro Passos da Vida. Ela se intitula Animais e Sofrimento. Vale a pena ler essa página, que vocês vão entender como que, no processo de abuso, o homem está trabalhando o psiquismo dos animais, embora de uma forma lamentável. Mas existe indução psíquica no princípio. E ele vai mostrar com muita delicadeza o assunto. Vale a pena vocês lerem essa página. Mas nós vamos entender que nós estamos influenciando a psicosfera terrestre. E ela tem um aspecto não somente físico, mas também psíquico, que tange a alma. Embora esse tange a alma diz respeito a uma mediação ainda entre perispírito e corpo, né? Porque o que tange o espírito verdadeiramente é uma decisão interna do indivíduo. Não sei se vocês entenderam a sutileza. Uma decisão interna do espírito que indula a fazer isso ou aquilo, ou a não fazer, isso atinge o espírito. Mas essas coisas de repetição, de vício externo, de comportamento duvidoso, isso vai criando uma espécie de nuvem de impregnação, de intoxicação. Aí, de vez em quando, vem essa invasão bacteriana, virótica, para fazer uma varrição disso. Nós estamos vivendo um desses períodos. Isso não muda o mundo efetivamente. Isso ajuda a acelerar o processo de depuração. Porque, em meio a muitos males que a gente passa a rever e a exonerar, com a desencarnação, com o adoecimento, com o medo, com a preocupação, etc, 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 ajudando-nos a focar temas essenciais de vida e a começar a pensar na gravidade da vida, nós vamos vendo também muitos espíritos se descolarem dos nossos vícios e serem levados para as zonas próprias de tratamento, seja aqui ou em outro mundo, que é o que os espíritos estão ajudando a gente a entender. Não sei se deu uma ideia. Wagner, a gente estava falando anteriormente a respeito de Umbanda, Candomblé, e a Elisete Ramos, tenente que está junto com a gente aqui, acompanhando a transmissão no chat, disse o seguinte: o problema do kardecismo é justamente esse, só eles estão certos. Umbanda, o Candomblé e os demais estão errados. Para o kardecismo, os espíritos da Umbanda, por exemplo, são espíritos atrasados. Costumo dizer que o kardecismo chega a ser igual aos evangélicos. Só eles têm razão. O que você pode dizer para ela? O kardecismo, se você está dizendo o espiritismo está errado, não. O espiritismo está certo. Como qualquer universidade que desenvolveu ciências específicas para formar médicos, engenheiros, para formar advogados, para formar geólogos, para formar professores, estão certas. O que acontece é a interpretação. A interpretação está errada. Você vai lidar com pessoas que têm preconceito. Pessoas que não estão, por exemplo, informadas sobre a natureza dos trabalhos realizados. Tirando a magia negra da quimbanda e de outras expressões, que realmente é um malefício declarado, você vai encontrar centros espiritualistas, porque não é espírita. O espiritismo nasceu com Allan Kardec. Então você vai encontrar Umbanda espiritualista, Candomblé espiritualista e outras expressões que lidam com a mediunidade ou medianismo. Ou mediunismo, porque na verdade às vezes a pessoa se entrega para um transe sem entender o que ele é. Qual que é a diferença do espiritismo? O espiritismo explica o transe.
Ele ajuda o médium a entender o que é, como ele se processa, porque nós temos literatura para isso. Essa literatura tira a pessoa do empirismo. O que é o empirismo? É você fazer por conta própria. Então, mas tem a doutrina da Umbanda. Sim, mas a Umbanda, fora daqui e aqui, fora daqui ela não é igual aqui. Porque na África ela não era assim, né? Nós vimos lá os orixás e tudo. É uma mitologia muito bonita, muito forte, muito potente. Que todos nós respeitamos como a gente respeita outras mitologias. E a gente não fala que é uma mentira, porque se a gente for estudar a mitologia grega, o Espiritismo explica o que são aquelas expressões mágicas dali. Se você fala, por exemplo, Ceres é da agricultura, você vai entender que é um espírito protetor, que tem a ver com a produção, com a natureza, você vai ver isso. Você sempre encontra resposta no Espiritismo. Você vai estudar Umbanda no Espiritismo, você vai ter mais esclarecimento. E o que vai acontecer na Umbanda? Ela se qualifica. Ela se qualifica. Sabe por quê? Isso é uma coisa que todos nós, mais dia menos dias, vamos ter que entender. Existem pretos velhos que precisam do seu cachimbo, sim. Tem hora que eles vêm no centro espírita e eles aparecem com o seu cachimbinho. Mas aquilo não é o cachimbo físico. Não é o cachimbo físico. Nós esclarecemos que os espíritos, na medida em que eles vão alcançando esclarecimento, eles se desprendem da matéria. E eles podem ser mais poderosos para trabalhar. Isso é diferente de negar. Isso é diferente de ter preconceito. Porque o que existem de pretos velhos, de índios, trabalhando na defesa dos centros espíritas, no alívio das pessoas que trabalham nos centros espíritas, é incontável. Incontável. Há pouco tempo, eu vi o Divaldo contando que foi a um determinado país, e ele foi fazer um trabalho no congresso, e ele falou do protetor do país, que era o índio. Como que o espiritismo tem preconceito? Não tem. Existem informações errôneas. Agora, nós, espíritas, nas nossas práticas, a gente não tem que repetir Umbanda, porque a Umbanda está lá na Umbanda. Ela tem o meio dela, ela tem o trabalho dela, e ela presta serviços relevantes ao país, como o candomblé. Agora, o espiritismo, ele realmente tem vamos dizer assim, uma natureza em que o papel dele é trabalhar os seus seguidores para que eles se desprendam da matéria. Então, a questão de não usar o fumo, ou não exagerar a bebida, ou não exagerar isso, aquilo, é uma conscientização, mas ele não proíbe nada. Você nunca vai ler a obra de Kardec e falar assim, que o Kardec proibiu isso. Proibiu nada. É um processo de dedução, de esclarecimento contínuo. Aí as pessoas vão falando assim, o Arnaldo Rocha fumava. Ele perdeu meio, perdeu 16 quilos e conheceu o Chico assim, fumando um cigarro atrás do outro. Ele viveu 2 anos com o Chico, frequentando reunião, sem o Chico nunca dizer para ele assim, Naldinho, você não pode fumar. Naldinho, é bom que você pare de fumar. Ele contou para mim, falou assim, Wagner, ele nunca me pediu para parar de fumar. Eu é que me manquei. Falei, nossa, eu tenho que parar de fumar. Porque eu estou indo trabalhar em reunião mediúnica, eu tenho que parar com esses vícios que eu tenho. Era uma escola para mim, eu gostava de fumar. Aí ele viveu uma vida inteira sem fumar. Perdeu a segunda esposa, idoso, voltou a fumar. Aí foi num congresso, 100 anos do Chico. Aí o povo olhava ele e falou assim, minha filha, meu povo, eu tenho que ir ali que eu tenho que dar uma tragadinha, porque eu não aguento não. Porque, eu parei de fumar para trabalhar com o Chico. Porque eu desconfiei que não cabia. Mas depois a Neuza morreu, eu fiquei sozinho, velho, viúvo, outra pancada. Aí eu falei, deixa eu fumar um cigarrinho para me distrair. Entenderam? Espírita tem preconceito? Sim, muitos têm. Mas o espiritismo não é isso que você falou. Você pode até criticar os espíritas, mas o espiritismo nunca proibiu nada. Porque o espiritismo é uma revelação das leis cósmicas. Você faz com ele o que você quiser. Se você quiser desconhecê-lo, jogar fora, quer queimar o livro, quer apagar a ideia, não consegue. Você pode até não acreditar nela, mas ele te ensinou o que te espera no futuro. Então, transitoriamente, está tudo certo.
Porque os terreiros estão aí funcionando, prestam serviços, são admiráveis, o denodo, o trabalho desses médios, desses tarefeiros, tirando os oportunistas, né? Porque tem para todo lado. Mas os sinceros, os verdadeiros, eles merecem a nossa reverência, merecem o nosso. O Chico deu uma entrevista, eu falei isso outro dia. Eles perguntaram ao Chico assim: Chico Xavier, e sobre os pretos velhos? Ele explicou assim: ah, meu filho, eles sofreram tanto, tanto na mão do senhorzinho, da senhazinha, que aí eles continuam no mundo espiritual, manifestando através dos médios dos terreiros, e quem ajoelha no pé deles, geralmente é o senhorzinho e a sinhazinha que maltrataram eles para pedir a caridade deles. Vão dormir com essa, né? É interessante, Wagner, porque ao longo das trajetórias a gente vai encontrando linhas de pensamentos, como a gente volta lá na primeira pergunta que a gente começou o programa de hoje. São linhas de pensamentos muito diferentes umas das outras, mas até uma pessoa muito próxima ilustrou: estamos todos subindo a mesma montanha, mas cada um por um lado diferente. Então, as experiências que nós vamos acumulando ao longo dos séculos e séculos é que vão realmente depurando a nossa capacidade de analisar, inclusive, os próprios pensamentos. Então, a gente agradece a participação da nossa querida internauta. O Espiritismo respeita a diversidade, ele não ataca a diversidade. Ela comparou com uma religião que quer unificar tudo. Isso é dogmatismo e sectarismo. O Espiritismo não tem isso. Existem espíritas que realmente são estranhos, mas aí eles estão falhando com a própria base espírita. Aí eles se tornam instrumentos de escândalo. É a contaminação do ego, né? Aqui a nossa querida Marion Lameira Gonçalves diz o seguinte: até a chegada dos capelinos, a Terra era mundo primitivo e aqui viviam os espíritos nativos, quando passou então a ser mundo de provas e expiações, com o progresso trazido pelos degredados. Mas e antes? Na época de Atlântida e Lemúria, a Terra era mundo primitivo ou de provas e expiações? Os Atlantes e os Lemurianos eram espíritos que se desenvolveram aqui ou também vieram de outros orbes? Eles continuaram a reencarnar aqui ou foram embora? A Marion Gonçalves, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As informações sobre as civilizações antigas, elas são muito poucas, muito parcas. Emmanuel, numa entrevista de 1954 à LBV, ele definiu que a Terra teve duas civilizações muito primitivas, que cada uma durou em torno de 28 mil anos, até que veio a da Lemúria, que durou 28 mil anos. E desagou, deu início à da Atlântida. E ele diz que em torno de 10.500 a 11.000 anos antes de Sócrates, que viveu em torno de 500 anos antes de Jesus, suas últimas ilhas submergiram os oceanos, a da Atlântida. Ou seja, acabou. E que deu origem à nossa era, que é a era ariana. Nós estamos vivendo o período ariano, em razão, uma referência aos branquinhos que se estabeleceram na Europa, que a raça branca que foi definida na Europa. Então, somos os arianos. Nós temos aí o ocaso dessa civilização, mas existem informações, por exemplo, do próprio Chico, informações seguras que hoje estão publicadas em livro, e as pessoas ainda estão encarnadas podem dizer que uma delas é o Quincas Veloso de Monte Carmelo. E ele escreveu um livro e registrou essa pergunta que ele fez a Emmanuel. Então, o que acontece? Ele, num determinado dia, num grupo de estudos, de pessoas visitando Chico, ele disse assim: Chico, desde quando você está ligado ao Emmanuel? E o Emmanuel foi muito generoso nessa resposta, porque ele disse assim: há mais ou menos 40 mil anos. Deu uma ideia? Há mais ou menos 40 mil anos. E naquele período nós éramos 70 pessoas, 70 elementos, 70 almas. Ou seja, o grupo deles era de 70 pessoas. Qual o período que o Chico viveu, então? Se você conta que nós estamos vencendo o período ariano, mas
Nós não temos ainda 28 mil anos desse período. Então, ele viveu na Atlântida. Aí, isso responde à questão da nossa irmã. Porque é o seguinte, os mundos são solidários. Você não pode analisar um mundo de modo fechado. Você tem investimento. Nós mostramos isso em evolução. Se você traz princípio inteligente de outro orbe, de outras plagas espirituais, que tem automatismo para poder fixar valores que estão sendo trabalhados aqui, o construtivismo da nossa natureza, você vai pensar isso também em termos de espírito. Você vai trazer almas que podem ficar por um período e ir embora. Nós temos uma página da Dona Ivone Pereira, não publicada ainda, vai ser publicada recentemente, dias próximos, período próximo, em que ela explica que civilizações como os maias, astecas, da América Central, são levas de espíritos que vêm para implantar registros, valores, e se qualificar para retorno ao seu mundo. E sabe como é que ela compara isso? Ela compara isso como, por exemplo, estudantes de um país que vão fazer estágio ou aperfeiçoamento num outro país mais avançado ou mais atrasado. Ela fala desses estágios. Ou seja, existem espíritos que vivem na nossa Terra por um período e retornam. Quando o Emmanuel fala sobre a China milenar, ele dá a ideia de que aquele grupo de espíritos veio antes dos capelinos. Então você pensa assim, então há uma migração permanente, uma solidariedade entre os mundos. Existem seres que passam por aqui e vão embora. Existem seres que ajudaram a construir e permanecem. Nós temos informações de que os egípcios foram embora, porque mereceram. O Emmanuel trouxe isso através de Chico. Mas você vai ver uma Dona Ivone, com 80 anos de idade, escrevendo uma carta para o Joaquim Alves, que era um amigo querido de São Paulo, e está publicada hoje num livro muito interessante, Amor e Renúncia, da editora Céu. Ela conta assim, só agora, idosa, sem mediunidade expressiva, não podendo trabalhar, preparando para me tornar ao mundo espiritual e tendo vencido as minhas provas, é que eu conheci em desdobramento o meu verdadeiro guia espiritual. É um iniciado egípcio que sempre superentendeu o trabalho que eu fiz aqui. Não era o Charles, não era o Bezerra. Era um iniciado egípcio. Aí você pergunta assim, mas os egípcios não foram embora? Mas fica sempre alguém que quer trabalhar. Sempre alguém que está ajudando Jesus na obra. Vocês entenderam? Então não tem como você fechar e falar, é isso, é aquilo, é aquilo. Você tem que lidar com esse processo de modo dinâmico, porque o universo, ele é solidário. Nós é que somos, assim, exclusivistas. Nós gostamos de excluir, nós gostamos de fechar, e a gente tem que parar com isso. Existem informações em outras fontes de que a Lemúria trabalhou os corpos, trabalhou os organismos, para depois, na Atlântida, soltar o pensamento. E começar esse processo que nós estamos aperfeiçoando na era ariana. Tem gente que acha que a Atlântida foi mais evoluída. Isso é um absurdo. A Atlântida não foi mais evoluída. A Atlântida implantou bases para surgir a era ariana. E as informações do Chico confirmam isso. Porque os espíritos que chegaram, não importa se de capela ou de outro orbe, de outro sistema, porque vocês duvidam que tenha gente que surgiu aqui e que viveu aqui que era de Sírios? Porque, segundo consta nos estudos, nas informações espirituais sérias, Sírios, na sua evolução, esse orbe de Sírios que nós não conhecemos, mas para onde Alcione foi, ou de onde Alcione veio, porque, na verdade, quem foi a Célia, dos 50 anos depois. Depois ele reencarna e vem a história Renúncia. Então, ela vem de Sírios. Deste orbe, de onde ela veio, esse orbe passou por evolução, espíritos que não tinham condição de avançar com ele, não necessariamente como nós, porque nós não podemos achar que todo
planeta é expiação e prova, porque tem gente que tem que aperfeiçoar mais ainda. O grau de pureza exigido é maior ainda. Então, eles ofereceram um contingente que foi colaborar naquele mundo de capela. E os de capela que saíram de lá vieram para a Terra. E a Terra agora está exportando para o outro planeta mais primitivo. Solidariedade entre os mundos. É só para dar uma ideia, porque não tem como fechar e responder isso de forma, vamos dizer assim, plena. Isso a gente vai conhecer nos anos vindouros que nos esperam na regeneração, porque os espíritos vão soltando as coisas. Tá certo? Wagner, a gente não combinou de antemão um horário. Mas se deixar, a gente vai virar aqui noites e noites. Nunca para, então a gente define, até porque é uma questão de respeito a quem precisa fazer outras coisas, né? E a gente vai ter outros programas, né? Sim, exatamente. Então a gente está chegando aqui com 1h20, a gente está com 357 pessoas nos acompanhando online. Muitos comentários, a gente quer agradecer de todo o coração mesmo, a participação de pessoas do mundo inteiro, de vários estados do Brasil, de todo o coração a gente vibra positivamente, agradece, lembrando que nós somos todos uma mesma família, nós somos criaturas divinas, que temos potenciais nos aguardando, que como a semente carrega em si os frutos de uma árvore, nós estamos nesta mesma condição. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar de mãos dadas e buscando esse conhecimento, que é uma asa, e amando, né? Porque senão a gente jamais poderá levantar voos. Então a gente quer agradecer de todo o coração a participação, o envio das mensagens que podem ser feitas através do e-mail espiritismoresponde@gmail.com e através do chat também. Que são muitas as perguntas e a gente vai ficar aqui por horas e horas e horas, como diz a... para ir atendendo, né? Vamos ter tempo. Exato. Eu só para citar a Jaque Sintra, ela faz uma pergunta muito pessoal. Então eu joguei no nosso grupo de WhatsApp, Wagner, para depois poder dar uma resposta a ela. A gente não vai colocar a pergunta dela aqui no ar. Mas enfim, a gente agradece de coração a você, Wagner, pela disponibilidade, ao nosso querido Zé Aparecido, por estar junto com a gente aqui, por ele continuava, porque está muito bom, e os nossos amigos estão aqui no WhatsApp elogiando e agradecendo de todo o coração as tuas palavras, os ensinamentos aqui, que foram de grande valia. Tá certo. Nós agradecemos o carinho das pessoas, e quanto mais a gente se torna consciente, melhor a gente é. Consciência no sentido de lei divina, não consciente de bobagem, de guerrinha do mundo, de vaidade do mundo. É isso que a gente precisa entender. Nós temos que ter a nossa verticalização. Então a gente pede que as bênçãos do Criador desçam sobre nós e pacifique o nosso mundo, que é o que a gente está precisando. Paz e alegria para todo mundo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Que assim seja. Um abraço, Wagner. Com Deus, Márcio.